Glória a Deus. Peço que os irmãos abram a Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Vamos ler do 31 ao 47. Amém? Maravilhoso é estar na presença de Deus, é obedecer aos seus estatutos e mandamentos. Amém? Todos acharam? Leamos. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceita os meus ensinamentos. Eu não falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filho do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Mas por que eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? As pessoas que é de Deus escutam as palavras de Deus. Vocês escutam as palavras de Deus porque vocês não são de Deus, não são dele. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar em nossos corações nessa noite. Aqui estamos para obedecer, ó Deus, a Tua palavra, para ouvir, ó Deus, e servir da forma que o Senhor quer que sirvamos, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Tomai vossos assentos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre os escravos
e os livres. Quantos aqui é livre no Senhor? Glória a Deus. Nessa noite eu quero meditar sobre esses dois grupos, os escravos e os livres. Nós vivemos em uma geração que se fala muito sobre liberdade, não é verdade? Alguns dizem, eu faço o que eu quero, né? Ninguém manda em mim, a vida é minha, eu sou livre. A gente escuta isso, eu já escutei isso algumas vezes, de pessoas que dizem, olha, eu sou livre, eu faço o que eu quero, a vida é minha, ninguém manda em mim. Mas Jesus mostra aqui no capítulo 8 que existe uma diferença entre parecer livre e ser livre verdadeiramente. Veja que no diálogo que os fariseus estão tendo aqui com Jesus, né? Nesse diálogo que eles estão tendo aqui, os fariseus dizem assim no versículo 33. Fique com sua Bíblia aberta porque a gente vai decorrer sobre ela. Veja o que é que os fariseus dizem aqui no versículo 33. Eles afirmam: nunca fomos escravos de ninguém. Nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus, né? Jesus aqui, ele vai responder para esses fariseus, vai mostrar para eles que existe uma corrente invisível sobre eles. Jesus vai mostrar para esses fariseus que existe uma corrente que não está presa nas mãos, que não está presa no corpo, mas que está presa ao coração. Existe uma corrente que ela é invisível, que está presa ao coração desses fariseus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que toda corrente que tenta prender o seu emocional, toda corrente que tenta prender os seus projetos, vai cair por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Toda corrente que prende o seu intelecto, que prende a sua vida financeira, seja lá qual for a área, essa corrente será destruída nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, no diálogo com esses fariseus, ele diz que eles estavam presos em uma corrente invisível, uma corrente que estava prendendo o coração deles. E Jesus aqui diz para ele, olha, a verdadeira liberdade, ela começa na palavra. A verdadeira liberdade, ela começa na palavra. Veja o que diz o versículo 31. Diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus mostra que a liberdade não começa no dinheiro. Jesus mostra que a liberdade não começa na posição social. Jesus mostra que a liberdade não começa no poder, mas a verdadeira liberdade, ela começa na palavra. E quem está alicerçado na palavra do Senhor, verdadeiramente é livre. Era justamente isso que Jesus aqui, nesse diálogo que ele está tendo com esses fariseus ali naquele templo, é mostrar isso. Vocês dizem que conhecem, mas vocês estão presos. Estão presos nessa corrente invisível. E o Filho do Homem veio para libertar vocês dessa corrente invisível. Da corrente que tenta tragar as nossas vidas. Da corrente que tenta tirar o nosso sossego, a nossa paz.
é a palavra. De fato, meus irmãos, a gente vê que muita gente quer o milagre. Os fariseus queriam o milagre. Muita gente quer o milagre, mas não quer permanecer. Muita gente quer bênção, mas não quer o compromisso. Muita gente quer ser liberto, mas não quer deixar de se alimentar da escravidão. Jesus traz aqui uma palavra muito profunda para aqueles fariseus, que traz um ensinamento muito grande para a nossa vida, meus irmãos. O escravo do pecado sempre vai tentar fugir da verdade. O escravo do pecado, o escravo dessa corrente sempre vai tentar fugir daquilo que é certo, para viver uma vida totalmente errônea. Mas o livre suporta ser confrontado pela verdade. Existem pessoas que estão presas na mentira. Existem pessoas que estão presas na inveja. Ainda existem pessoas que estão presas na pornografia. Existem pessoas que estão presas na vaidade, que estão presas na aparência, no orgulho, no vício e na opinião dos outros. Mas Jesus veio para nos libertar dessas prisões, desse mundo mentiroso, das artimanhas do inimigo. O pior tipo de prisão é aquela em que a pessoa acha que é livre. Esse é o pior tipo de prisão, meu irmão. Quando uma pessoa acha que é livre. E aqueles fariseus achavam que eram livres. Nós não somos escravos de ninguém, nunca fomos escravos de ninguém, mas era escravo do pecado. Nem toda corrente faz barulho, meu irmão. Algumas correntes aprisionam em silêncio. Algumas correntes aprisionam as pessoas em silêncio. E precisamos estar atentos para não ser preso nessa corrente silenciosa. A verdade, Jesus traz aqui, Jesus é a verdade. A verdade, ela dói antes de libertar. Jesus confronta esses fariseus porque ele quer que eles entendam, olha, a verdade dói, mas ela transforma. E vocês precisam entender isso, fariseus. Veja que o versículo 32 diz para eles: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles achavam que conhecia a verdade. A verdade primeiro confronta, depois ela transforma. Ela confronta, mas depois ela traz a transformação para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso interior, e teremos paz em nossos corações. Antes da libertação existir, o coração precisa reconhecer que está em prisão. E era justamente isso que Jesus estava tentando, abrir aí a mente daqueles fariseus para que eles entendessem. Vocês precisam se libertar dessa prisão, porque a verdade está aqui diante de vocês. A salvação está aqui em pessoa, diante de vocês, diz o Senhor Jesus, dizia para aqueles fariseus ali naquela noite, naquela tarde ou naquela manhã, não sei que horas que era. E vocês precisam entender isso. Por quê? Porque os fariseus ouviam Jesus, mas não queriam aceitar a correção. E terrível é quando a gente ouve a palavra e não quer aceitar a correção.
E muitos têm se perdido, muitos têm se desviado porque rejeitam a verdade. Muitos têm, na sua caminhada no Evangelho, vive tanto tempo na presença, mas a verdade não fez efeito no coração, na vida deles. E a gente vê que muitos têm se perdido porque não deixou a verdade se firmar, a verdade solidificar em seus corações. A verdade, meu irmão, ela liberta, ela cura, ela salva. A gente vê que aqueles fariseus, ele queria ouvir mensagens agradáveis a eles. Aqueles fariseus queriam ouvir mensagens que agradavam o coração deles. Eu quero algo que me alegre, eu quero algo que me ponha para cima. Eu não quero ouvir Jesus falar: coma desse pão, eu sou o pão. Não, eu quero ouvir coisas que me alegrem. Era isso que os fariseus estavam atrás, de ouvir coisas que agradavam aos ouvidos deles, o coração deles, mas não a verdade que liberta. Por isso Jesus confrontou aqueles homens. Eles rejeitavam a mensagem transformadora. Mas feliz é você por aceitar e servir a verdade que transforma e que liberta. Glória a Deus. Tem gente, meu irmão, que prefere uma mentira confortável do que uma verdade que exige mudança. Tem gente que prefere ouvir uma mentira confortável do que uma verdade que exige uma mudança. Mas entenda que Jesus não veio massagear o ego de ninguém. Jesus veio quebrar cadeias. Jesus veio quebrar cadeias que aprisionam as pessoas. E cadeias serão destruídas nesta noite. A verdade de Deus não foi feita para agradar a carne, mas a verdade de Deus foi feita para salvar a alma. Jesus veio para que você tenha vida, meu irmão e minha irmã, e vida com abundância. Na verdade, que é Jesus, o transformador de todas as coisas. É verdade que o pecado, ele transforma o homem em escravo. O pecado transforma o homem em escravo. Veja que Jesus diz no versículo 34: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo do erro, é do pecado. O pecado, ele promete liberdade. É verdade. Presta atenção. O pecado, ele vai te prometer liberdade, mas ele vai te entregar escravidão. Ele vai entregar escravidão. No começo parece escolha, depois vira hábito, depois domínio. E depois, prisão. É isso que o pecado oferece. O pecado, ele nunca para de onde começou. Ele sempre vai adiante. Ele nunca para de onde começou. Quer um exemplo? Caim. Caim, ele foi escravo de quê? Da inveja. Deus amava Caim? Amava. Deus amava Abel? Amava. Mas Caim se deixou ser escravo da inveja. Começou a invejar o seu irmão.
E o pecado começou a florescer, a crescer, a se manifestar, a ganhar corpo, raiz. E qual foi o final? A morte do seu próprio irmão. Ele matou o próprio irmão por causa da inveja. Sansão, ele foi escravo de quê? Do desejo. Devemos tomar cuidado com o desejo, meu irmão. Sansão, ele foi escravo do desejo. Deixou-se desejar o Dalila. E perdeu a direção. Perdeu o propósito de Deus, porque Deus levantou Sansão para ser um libertador da nação. Mas Sansão, ele se deixou ser e se tornar escravo do desejo. Quero que você medite nessa noite, porque a mensagem é para a gente refletir e para Deus nos transformar de verdade e para a gente se tornar servos e servas enraizados na palavra do Altíssimo, aonde o inimigo vai bater de retirada. Judas, a Bíblia diz que Judas foi escravo da ganância. Judas era um ladrão, ele andava com Jesus, fazia parte dos 12, mas a ganância o escravizou, a corrente da ganância o escravizou de tal forma que ele queria dar uma ajuda para Jesus. Agora, Jesus, ele veio para ser rei. Eu não acredito que Jesus veio apenas para trazer palavras bonitas. A gente está passando por uma situação a qual os romanos está escravizando os judeus. Nós somos escravos dos judeus e Jesus não pode ter vindo aqui apenas para trazer palavras bonitas. Jesus veio para fazer alguma coisa. Eu preciso levantar isso dentro de Jesus. Eu preciso que Jesus entenda que ele veio para ser rei. Ele precisa guerrear e nos libertar da mão dos romanos. Era assim que Judas pensava, a ponto de ir lá e negociar valores para eles pegarem Jesus, e quando Jesus chegasse até o Sinédrio, Jesus agora se manifestar ali e guerrear contra aqueles fariseus ou contra aqueles líderes e assumir o trono. Então a gente vê que Judas foi escravo de quê? Da ganância, a ponto de entregar o seu Senhor. Saul, meus irmãos, Saul, ele foi escravo do orgulho. Deus levanta Saul, mas Saul se tornou orgulhoso. Por isso que devemos tomar cuidado com orgulho. Quando Deus te levantar e quando Deus te prosperar, permaneça humilde, permaneça simples. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, porque o orgulho faz com que a pessoa se afaste do Senhor e ache que tudo é ela. Eu sou, eu posso, eu sou capaz. Eu lembro de uma irmã que terminou a sua faculdade, era formada, trabalhava numa empresa e ela foi mandada embora. E aí ela falou: eu fiquei desempregada, mas eu consigo outro. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial. E pastou por muito tempo, até reconhecer que tudo vem de Deus e que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, mas sim a mão poderosa do Altíssimo sobre a sua vida e sobre a minha vida, que vai fazer com que você prospere e vai fazer com que você cresça e seja uma pessoa vitoriosa em nome do Senhor Jesus. É a mão do Altíssimo, é a mão do Eterno que faz com que você cresça, prospere. É Ele que te dá saúde, te dá paz, Ele te dá força para você avançar, conquistar e ser o que você é.
Glória a Deus. Deus quer tratar a nossa alma nesta noite. O filho pródigo, ele foi escravo dos prazeres. Quantos e quantos têm se perdido, meu irmão, na escravidão do prazer? Hoje, muita gente continua presa no ressentimento, no ego, presas no dinheiro, na aparência, na aprovação humana. Quantos e quantos não estão presos nessa corrente nos dias de hoje? No dinheiro, na aparência, né? Nos prazeres, na opinião dos outros. Mas Jesus está quebrando correntes nessa noite. Oh Jesus, oh Deus maravilhoso, o Senhor está quebrando cadeias nesta noite. Vidas aqui estão sendo renovadas, vidas aqui estão entendendo, Pai, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor liberta verdadeiramente o homem das correntes invisíveis. O maior sinal da escravidão, meu irmão, é quando a pessoa perde a capacidade de dizer não para essa escravidão. Quem não domina o desejo da carne acaba sendo dominado pela carne. Acaba sendo dominado pela carne. Veja que o escravo, Jesus diz para aqueles fariseus: olha, o escravo não permanece na casa. O escravo não permanece na casa. Veja o que diz o versículo 35. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O escravo não fica, mas o filho. O escravo não possui herança, mas o filho possui relacionamento. Olha que maravilha, irmão. Isso é forte, é profundo. O filho possui relacionamento com o seu pai. Aqui Jesus usa a figura da casa para falar de reino de Deus. Isso é maravilhoso. Veja que muitos querem os benefícios da casa, né? Mas não querem a intimidade com o pai. E isso é triste. Eu quero os benefícios da casa. Eu quero a comidinha bem feita, eu quero, né? Mas eu não quero lavar a louça. Eu não quero lavar a louça, eu quero a comidinha, mas eu não quero relacionamento. Existe, meu irmão, diferença entre frequentar a casa e pertencer à casa. Existe uma grande diferença entre frequentar a casa e permanecer à casa. O religioso, ele visita. Agora, o filho, ele permanece. O religioso, ele visita, porque ele só está atrás de algo. Isso é fundo, isso é profundo, irmão. Agora, o filho, ele permanece. Aqui tem filhos, não tem religioso, que permanecem, ainda que passem por lutas, ainda que passem por adversidades, ele permanece, firme como rocha. Deus não procura visitantes de culto, mas Deus está procurando filhos transformados. Ele está à procura de filhos transformados,
que está com Ele, seja na chuva, seja no sol, seja no choro, seja no sorriso, em qualquer frequência da vida. É esse que Deus está procurando. Eu busco os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. É esses adoradores que eu busco. Eu não busco visitante, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não busco visitantes. Jesus, meus irmãos, é o único que liberta de verdade. Jesus é o único que liberta de verdade. No versículo 36, o versículo 36 nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os fariseus não entendiam que eles precisavam ser livres dessa corrente invisível. Jesus não oferece uma libertação superficial. Ele não te oferece uma libertação superficial, mas uma libertação que transforma, que muda caráter. Como disse a pastora agora há pouco, nós somos homens e mulheres de Deus, sérios, que levam a sua palavra a sério. Qual os fariseus não levavam. Eram meros religiosos. Deus não se agrada de religiosidade. Deus se agrada de um coração que busca verdadeiramente a sua palavra e respeita os seus estatutos e mandamentos. Aleluia. Jesus liberta da culpa, da condenação, do domínio do pecado, do passado e da escravidão espiritual. Ele liberta de todas essas mazelas a qual estávamos um dia. E hoje nós estamos em sua presença para glorificar e exaltar essa libertação profunda que Ele fez em nossos corações. Essa corrente que foi desfeita, quebrada, destruída, e agora envolvido com o seu Espírito Santo em nossos corações. É verdade, meus irmãos, que a gente vê aí fora que tem gente que sorri, que está sorrindo por fora, mas está totalmente destruída por dentro. Tem pessoas que estão sorrindo, mas está totalmente acorrentada por dentro. Mas Jesus, quando entra, Ele muda a mente, Jesus muda o coração, Jesus muda os desejos e Jesus muda a vida por completo. Jesus é a fonte de água viva. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele quem cura, é Ele quem traz alegria, é Ele quem nos dá felicidade, é Ele quem nos dá motivos para viver. É Jesus, o Filho de Deus. A liberdade que o mundo oferece dura uma noite, meu irmão. A liberdade que esse mundo oferece, ela dura uma noite. Mas a liberdade que Jesus Cristo te oferece é para toda a eternidade. É para toda a eternidade. Então por isso, permaneça na presença, porque a liberdade que Ele te dá é para toda a eternidade. É para sempre. É eterno. E os fariseus precisavam entender isso. A
achavam que eram libertos, conheciam a palavra, eram religiosos, mas não eram libertos de verdade. Quem rejeita a verdade, revela quem é seu pai. Isso é forte. Quem rejeita a verdade, vai revelar quem é seu pai. Olha o que Jesus diz no versículo 44. Vós tende por pai o diabo. Por quê? Meu irmão, isso é profundo, isso é forte. Por que Jesus disse isso? Essa foi uma das palavras mais fortes de Jesus para aqueles fariseus. Essa foi uma das palavras mais fortes para eles. Por quê? Porque os religiosos diziam ser servo de Deus. Nós somos servo de Deus. Mas rejeitava a verdade. Rejeitava a mudança. E quando se rejeita a mudança, e quando se rejeita a verdade, o pai não pode ser Deus. Quando eu rejeito a verdade, o ensinamento, como é que eu posso dizer que sou filho de Deus? Se eu rejeito a verdade do meu pai. A verdade dói, mas ela transforma. E feliz é aquele que é transformado por ela. Feliz é aquele que é transformado pela verdade. Jesus ensina que quem ama a mentira se afasta da luz. Quem odeia a verdade revela um coração distante de Deus. Meu irmão, essa palavra é muito forte. A palavra de Deus é profunda. Quando a gente começa a esmiuçar, quando a gente começa a cavar, quando a gente começa a cavar como quem cava ouro, a gente consegue entender e perceber o quanto Deus tem um amor profundo por cada um de nós. Mas Ele precisa nos confrontar, assim como Jesus confrontou aqueles fariseus. É preciso ter confronto, irmão. Porque se não tiver confronto, nós não vamos entender o grau de convivência que nós estamos tendo com Ele. É preciso que haja confronto. E quando Jesus nos confronta, a gente consegue perceber aonde que precisamos melhorar, aonde que precisamos entregar aquilo que está acorrentado. Nem toda aparência religiosa representa a transformação verdadeira. Estou bem vestido. Estou bem vestido. Mas isso não representa transformação verdadeira. Não é o que está fora que muda ou que transforma o homem. É o que está dentro. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, não é o que está fora, não é. É o que está dentro que transforma. Frequentar templo, conhecer versículos, cantar louvores, mas ainda assim vive sendo escravo do pecado. Eu posso frequentar templos, cantar louvores e mesmo assim estar preso nessa corrente invisível, a qual Jesus está quebrando nesta noite.
Aleluia, glória a Deus. Religião sem transformação produz aparência de santidade, mas não liberdade. Não liberdade. É profundo, irmão. Jesus, ele quer ter um encontro íntimo com cada um de nós. E ele já está entrando em corações nesta noite. E ele já está falando em corações aqui nesta noite. E ele já está trazendo transformação profunda nesta noite. O livre ouve a voz de Deus. Oh, glória! O livre ouve a voz do Senhor. Versículo 47. O livre ouve a voz do Senhor. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. O coração livre reconhece a voz de Deus. O escravo rejeita a verdade. Agora o livre, ele se rende a ela. O escravo, ele vai rejeitar a verdade, mas o livre vai se render. Aqui estou, Senhor. Muda o meu coração. Muda a minha alma. Visita-me, ó Deus. Transforma-me, Senhor. Vê se tem algo em mim que não te agrada. Esse é o livre. Ele se dobra à verdade. Jesus, ele mostrou para nós nessa noite dois grupos. Os escravos, que vivem no domínio, dominado pelo pecado, rejeitam a verdade, têm aparência religiosa, mas permanecem presos. Esse é o grupo dos escravos. E também nos mostrou o grupo dos livres. Permanecem na palavra, aceitam a verdade, vivem transformados e reconhecem o Filho de Deus. Esse é o grupo dos livres. E você faz parte desse grupo, meu irmão. Do grupo dos livres, que reconhece o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você não faz parte do grupo dos escravos, porque as correntes foram quebradas, corações foram libertos, e pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. O pecado, ele prende primeiro o coração antes de destruir a vida. O pecado, ele prende primeiro o coração antes de destruir a vida. A maior prisão é viver longe de Deus, achando que está tudo bem. Essa é uma das maiores prisões. É viver longe de Deus, achando que está tudo bem. Imagina, um peixe, ele consegue viver fora da água? Assim é eu e você. Não vamos conseguir viver longe da presença de Deus. Assim como o peixe não consegue viver fora da água,
nem você, nem eu iremos conseguir viver longe da presença de Deus. Só Jesus quebra correntes que ninguém consegue enxergar. Só Jesus quebra correntes que ninguém consegue enxergar. O Filho não apenas abre a prisão. Jesus, ele não só abre a prisão a qual vivíamos presos, mas ele transforma o prisioneiro. Ele não só abriu a prisão, mas ele transformou as nossas vidas. Transformou aquele que estava preso em uma nova criatura. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus continua dizendo hoje: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Talvez existam correntes invisíveis na sua vida, eu não sei. Talvez exista na sua vida mágoas, e Jesus quer quebrar essa mágoa nessa noite. Talvez exista na sua vida vícios, o qual você tem tentado, mas coloque-se na presença do Senhor nesta noite e diga: Senhor, quebra a mágoa do meu coração, quebra aquele vício que eu tenho tentado me libertar, me ajuda, meu Deus. E Ele vai te libertar, porque Ele acabou de dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você esteja em uma prisão emocional. Ele também liberta da prisão emocional. Talvez você esteja em uma prisão espiritual. Ele quer te libertar dessa prisão espiritual. E Ele está aqui nesta noite para fazer mudanças sobre a sua vida. Então, entregue os seus caminhos a Ele. Entregue a sua vida, deposite o seu ser diante da presença dEle. Confie nele e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Jesus ainda pode e tem poder para libertar e quebrar as correntes que tentam prender as pessoas. Então, nesta noite, Jesus diz para mim e para você: venham a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.